Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão Mulher. Hoje eu tenho o prazer de receber novamente aqui a Vanessa Ábido e a gente vai falar do tema Meu Filho, um Pequeno Tirano? Acho que a gente tem muito o que conversar hoje, hein, Vanessa? Prazer estar aqui de novo. Queria contar para todo mundo o convite que eu recebi. Ah, é? Muito bem. Eu sou uma fã desse projeto, eu sou uma entusiasta de qualquer ação que promova as mulheres, que a gente tem, como eu disse no episódio anterior, a gente tem que ficar confortável com essas cadeiras, que as pessoas têm que nos escutar. E aí é com muito orgulho que eu anuncio que eu sou embaixadora desse podcast. Seja muito bem-vinda como embaixadora, Vanessa Ábido. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de te fazer esse convite, porque lá no nosso primeiro contato, um pouquinho antes de entrar no tema, tá, gente? Logo no nosso primeiro contato, que eu pedi para postar um vídeo lá no Mames na Madrugada, você, de bate-pronto, já falou, não, vamos fazer coisas juntas, que eu acho que a mulher precisa ter voz mesmo. Então, é como se você tivesse desde o dia 1 aqui comigo nesse projeto e acreditando nele. E obrigada, do fundo do coração. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer aqui juntos. É porque eu acho que as pessoas vibram na mesma energia, né? Tem que ser, né? Então, a gente fica se relacionando. E aí, quando eu vi mãe, empreendedora, ralando, com uma ideia nova, generosa, de poder colocar outras mulheres na vitrine, né? Claro! Porque a gente vai brilhar junto. Não tenha dúvida. Então, assim, eu acho que é por isso que eu acreditei nessa ideia, né? Eu acho que o Mames na Madrugada também traz essa força, né? Sim. De mulheres juntas se apoiam, E é de verdade, né? Não é discursinho, não. Não. É de verdade. Então, para mim, é um prazer estar aqui. E acho que o tema de hoje, que é falar sobre crianças tiranas, ele vem num momento muito importante pós-pandêmico, né? Então, também eu acho que a gente está alinhado com tudo que está acontecendo no mundo falando disso. Sem dúvida, sem dúvida. Me diz uma coisa, para a gente começar, qual que é a diferença que a gente pode considerar em negligência ou autonomia que a gente dá para as crianças? Pois é, né? Acho que essa é uma pergunta bem importante para começar essa conversa, né? Então, o que seria a negligência? Negligência é a gente achar que crianças, por exemplo, tem um clássico de crianças um pouquinho maiores. Ah, é obrigação do meu filho ou da minha filha arrumar o quarto. É, mesmo. Só que isso é uma construção, né? A gente vai desenvolvendo essas habilidades aos poucos. Então, a gente vai... Eu, quando os meus filhos eram bem pequenininhos, eu tinha uma musiquinha boba que eu vou poupar a nossa audiência aqui de ouvir. Mas era uma musiquinha boba, que ritmadinha, batendo palminha, falando, vamos arrumar, tralalá. E aí as crianças mesmo, eu só cantava a música e saía dessa posição chata de, vamos arrumar, só vai fazer, só quer arrumar, só quer... Eu sempre gosto de dizer que eu nem sou o ser humano mais paciente e lúdico, como mãe eu não sou. Mas a minha melhor versão é como mãe. Eu sou bem brava, assim, no dia a dia, bem emocionada e tal. Mas eu acho que a gente precisa melhorar a nossa forma de se comunicar com os nossos próprios filhos. Bom, então o primeiro ponto. Entre a negligência e a autonomia. É uma coisa que a gente ensina. E a gente ensina também pelo modelo. Então, por exemplo, se nós somos muito bagunceiros, se a gente não guarda as nossas coisas, chega em casa, o sapato num lugar, a bolsa no outro lugar... Tudo jogado, não sei o quê. Ué. Que exemplo, Que exemplo, né? Então, muito mais importante do que nomear 5 regrinhas, é mais importante o exemplo. Sim. E tem uma frase que eu amo, que eu inclusive vou emprestar para as pessoas todas, podem usar a frase, que é o seguinte. A minha filha mais velha tem 11, a Laura, e o Rafael tem 9. E há muitos anos eu uso essa frase, é uma frase que eu só começo a frase e a casa inteira se organiza. Que eu falo assim, o que a gente pode fazer hoje para melhorar a nossa família? O que a gente pode fazer hoje para nossa casa ficar mais gostosa? Nossa casa ficar mais gostosa. Então, a gente vai andando junto, começa pela sala, por exemplo, fim de semana, né, que eu não tenho ajuda. A gente vai, no sábado, vão os 4, né, meu marido e tal, e eventualmente minha cachorrinha, Causiane. E a gente vai passeando pela sala, daí cada um pega uma coisa, organiza um vaso, pensa numa estratégia. Todo mundo junto, andando pela casa, vendo o que a gente pode fazer para essa família ficar melhor. A gente tem a impressão que organização de casa tem a ver com uma característica de personalidade. Ou você é ou você não é. É importante dizer que a gente aprende a habilidade de organizar. E que organização de casa, e aí organização é uma coisa muito pessoal, óbvio. Sim. Ela
mostra um pouco como funciona aquela família. Então, a gente precisa também desenvolver essas autonomias físicas, organizar a rotina da casa, que horas que é para a escola, que horas que é o jantar, que horas que é a lição de casa. Se você vai grifando isso muitas vezes... Condiciona, né? Condiciona. Então, vai diminuindo o barulho que os pais têm que fazer em casa quando... mas você sabe que eu falo isso? Desde antes de ter filho. E aí as pessoas falavam assim pra mim, também não tem filho? O dia que você tiver, vai cuspir e vai cair na testa, né? Tipo uma praga, né? Aí eu tive a minha filha. Não, mas você fala isso porque você só tem menina. Tive um menino. Então, assim, eu acredito, lá em casa os 4 são muito organizados, mas é um treino. Com isso, a gente, por exemplo, ensina a postura do estudante. Então, assim, pode fazer lição de casa, vendo TV, com o pezão no sofá, tomando uma coisa aqui do lado. Pode fazer assim? Não. Você trabalha assim? Não. Não trabalho assim, eu não trabalho assim. Imagina eu lá no consultório, tipo, deixa aqui fazer minha unha não tá boa. Não dá. Então, assim, se a gente quer exigir uma postura profissional quando eles ficarem mais velhos, isso também não começa quando eles vão fazer 17 anos e meio. Não, claro que não. É uma colheita. Então, o desenvolvimento de autonomia é desde bebezinho. E aí a gente vai ampliando as responsabilidades de acordo com as idades das crianças. O que é a negligência? A negligência é fingir que a gente está fazendo isso sem se preocupar, de fato, como aquela criança está no mundo. Então, come aí. Não, mas não tem que comer sozinho? Até tem técnicas de, né? Você coloca ali no pratinho e a criança provar texturas e tal. Com a mão, né? Com a mão. É uma possibilidade, mas não dá para deixar a criança sozinha? Não, claro que não. Claro que não. Então, a gente precisa ir ampliando o repertório dela de autonomia, levando em consideração que é um cuidado. Dá muito mais trabalho você ensinar uma criança a amarrar o tênis do que você mesmo abaixar e amarrar. Tipo, você tá correndo e chuteira de menino, então, gente, é que é uma coisa que não amarra. Não sei o que é. Caros fabricantes de chuteira, por gentileza, providenciar cadarços que amarrem. Mas, as primeiras 40 vezes que você vai ensinar a criança a amarrar o tênis, é muito mais rápido. A gente não tem paciência, né? Eu devo ter faltado nessa fila, inclusive. Mas, conforme você vai ensinando a criança a cortar carne, tudo de acordo com a idade, né? Claro. E com aquela criança, né? Tem crianças que têm mais facilidade numa coisa, mais dificuldade, enfim. Desenvolver autonomia dá trabalho, mas a colheita é boa. Sem dúvida. Sem dúvida. Sabe que a minha filha, desde pequenininha, eu entrava no quarto dela pra brincar com ela e tirava o sapato e deixava assim, né? Em qualquer lugar. Ela parava de brincar, pegava o sapato e colocava no canto. Eu falei, gente, de onde que ela tirou isso? Eu falava que ela achava que ela tinha herdado da avó, da minha sogra, porque era uma pessoa extremamente organizada. E ela sempre foi assim. Aí hoje, com 8 anos, tem hora que eu olho no quarto dela e falo, Natália, ela já sei, mamãe, eu vou organizar. Daí ela vai lá, arruma tudo e tal. Não é todo dia assim. Mas ela tem isso que tem... Ela se incomoda já se tem alguma coisa que tá bagunçado, que não tá do agrado dela, ela vai lá e ela mesma organiza. Mas sem dúvida nenhuma, a autonomia, dar autonomia é mais trabalhoso, né? É melhor você vai lá e faz, né? Você sabe outra coisa que faz muito... que ajuda a desenvolver responsabilidade e autonomia nas crianças? O pet, né? O cachorrinho. Ah, sim. Só que eu queria falar uma coisa. Muita gente fala assim, não, porque daí eu que vou ficar limpando, eu que vou ter que levar pra passear, eu que vou ter que cuidar. É verdade. É isso? Não, na minha casa é o contrário, tá? Meu marido que sai com o pet. Não, mas os adultos são responsáveis. Os adultos, tá? Os adultos têm que ser responsáveis pela vida do cachorrinho. Claro, não é uma criança que vai se responsabilizar por isso, né? Então, assim, é o adulto, mas é um exercício de desenvolvimento de autonomia para as crianças. Então, por exemplo, passear com o cachorro na minha casa de fim de semana, por exemplo. Durante a semana eles estão na escola, o cachorro precisa passear no meio do caminho, enfim. Eu não quero ter que mediar o tempo todo a relação dos meus filhos, porque o dia que eu não estiver mais aqui, eu quero que eles saibam conversar entre eles. A mãe sempre fica meio aflita. Os irmãos, né? Então, assim, desenvolver autonomia. Então, assim, o cachorro precisa passear. E quando voltar, precisa limpar a patinha, porque ele sobe por tudo lá. Minha cachorrinha, né? Como eles vão fazer isso? Eles que se virem. Eles que se virem. No meu condomínio tem um lugar seguro para passear com o cachorro.
Então, assim, eles se organizam quem vai primeiro, quem volta, quem limpa a patinha, quem faz não sei o quê. Então, isso tudo vai gerando um senso de responsabilidade, porque é uma cachorrinha muito amada por todos nós. É um ser vivo que precisa de cuidado. E também divisão de tarefas do mesmo item para toda a família. Mas a responsabilidade da vida do cachorro é minha e do meu marido, né? Igualmente. A gente precisa usar isso como um elemento, como uma ferramenta. Mas não, lá em casa eles não querem. Bom, com certeza já é parte de uma colheita que não está dando certo. Né? De desenvolvimento, de autonomia e de corresponsabilidade pela casa. Porque eu já vejo um dos meus filhos com o outro falando assim, nossa, mas você acha que está fazendo bem para nossa família esse sapato aqui no meio da sala? Olha que bonitinho. Eles viram grandes censuradores, a patrulha da casa. E o exercício de repetição. Né? Assim, a gente não pode desistir, embora tenha dia que você fala assim, gente, sério, eu já trabalhei, eu já cuidei da casa, eu já... Aí você quer dormir, né? Você quer que o tênis se amarre sozinho, mas de qualquer maneira... Mas você sabe, a gente tem uma prima, na verdade, prima do meu marido, que ela tem síndrome de Down, ela tem 47 anos, mas ela é uma criança. E assim, ela não teve estímulos, então ela dá muito trabalho. Então, a gente tem pego elas 2 vezes no mês, uma vez, né, por mês, para ficar em casa. Nos primeiros... Porque, inclusive, a mãe dela faleceu esses dias. Mas nas primeiras vezes que ela foi, a Natália tinha um ciúmes absurdo dela. Porque, pensa, ela é filha única e eu tive que voltar a minha atenção para ela. Porque, assim, é desde a hora que acorda, assim, monitorando. Vai no banheiro, aí ela vai no banheiro. Tá, já limpou? Tá, agora lava a mão. É tudo, sabe? Tudo. Então, eu vi e falei assim, bom, a Natália não é legal ela ficar com esse ciúme, né? Então, deixa... Da próxima vez eu vou fazer diferente. Falei, filha, preciso da sua ajuda para cuidar da Thelma. Você pode me ajudar? Ela, claro, mamãe. Mas mudou completamente. Falei, você não brinca com as suas bonecas? Falei assim, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Ela precisa da nossa ajuda, filha. E, cara, ela fez tudo tão lindo. Então, das outras vezes que a Thelminha foi pra casa, foi muito mais saudável, sabe? Dela querer arrumar a cama com a prima, dela colocar no banho e ficar lá fiscalizando o banho ali de fora do box, dela querer vestir a roupa. E tem horas que eu saio até de perto. Eu deixo. Porque também eu tenho que dar essa autonomia e confiar nela, né? Não ficar toda hora fiscalizando o que ela tá fazendo, né? Então, eu acho que a gente também tem que perceber o que funciona, né? Porque se a gente ficar nessa pegada de tem que fazer, né? Tem que mudar o discurso. Não, eu achei lindo o seu exemplo. Porque a sua filha, ela não tem responsabilidade sobre a prima. Não. Ela pode ter uma colaboração. E o que está sendo ensinado para ela... tem muito menos a ver com ajudar a amarrar o tênis, né? Imagina que lindo que é ela entender desta forma. É claro que os livros, por exemplo, eles nos ajudam a pensar. Então, a gente vai lá e fala assim, olha, aqui tem um livro de como lidar com crianças que têm dificuldades, que têm diferenças, que têm desafios, enfim. Mas ela tem essa experiência dentro de casa. Dentro de casa. Né? Só de vocês estarem trazendo ela para dentro de casa já mostra os valores dessa família, né? Nós somos uma família que não só a gente tolera o diferente, olha que bonito isso. A gente não é só que a gente tolera o diferente, mas a gente convive com o diferente. Total. Isso é um salto, né, assim, em termos de evolução da humanidade, né? Que assim, é total mudança de paradigma. Se a gente para de dizer que, não, a gente tem que tolerar, tal. Tolerar é tipo, não gosto de nabo, mas tá ali o nabo. Né? Conviver, trazer para dentro da casa, é muito bonito esse exemplo. Né? Você colocar ela como corresponsável, como uma possibilidade, né, de lidar com isso. Porque, realmente, crianças que nasciam com síndrome há 50 anos atrás, elas tinham, primeiro, uma expectativa de vida muito baixa. Né? A gente não sabe lidar. A gente não aprendeu. Então, assim, essa geração... Eu tenho muita esperança nessa próxima geração. Eu acho eu também. Eu também. Não tinha perspectiva de uma vida longa e ela, curiosamente, aí mudamos um pouquinho aqui, ela, curiosamente, tem 47 anos, tem marca-passo. A única coisa que aconteceu foi que a família não incentivou muito ela. Não sei se pelo grau dela, os pais naquela época não terem esse acesso todo, não deram nenhuma autonomia. Então, assim, ela... Você vê que bonitinha, ela acorda, né, ajudando, a gente ajuda ela, tal, ela sabe que ela tem que arrumar a cama dela. Então, ela vai lá arrumar a cama que ela estava dormindo. Só que ela arruma, ela desarruma, ela arruma. Se você não for lá e falar assim, Thelma, tá bom já? Ela não para. Então, na última vez que ela foi lá em casa, foi muito engraçado, porque eu deixei ela lá arrumando. Quando eu fui ver, até o tapete do chão ela colocou em cima da cama e colocou uma boneca em cima, assim.
Mas eu incentivo dessa forma, né? Deixa ela se virar com um pouquinho que ela consegue ali e depois a gente corrige o que tá errado. Exato. Não, e acho que isso também tem a ver com o tema que a gente está falando de tirania, né? Porque é uma inversão que a gente percebe de valores em que a criança sente que ela manda na casa. Então ela define as regras, senão ela chilica, senão ela fica instável emocionalmente. Então o que a gente está querendo promover aqui no episódio de hoje é justamente essa ideia de que as crianças elas são importantes na família, elas não vão ser importantes quando elas crescerem. As crianças em si, elas já são importantes, mas que elas precisam ser educadas. Então esse exemplo que você está trazendo é justamente sobre isso. Mais importante do que simplesmente acreditar que elas vêm prontas. Ai, nossa, são uns anjinhos. Não, Só que não, né? Hashtag só que não. Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade de colocar as crianças como coparticipantes da harmonia da casa, da organização física da casa e de que compartilhar os nossos valores com exemplos. Mais do que com literatura, mais do que ficar ditando regras. Então, é isso. Acho que... Ô, Van, a minha filha, né, 8 anos. Às vezes eu falo, ela é uma tirana, né? Toda criança, né? Então, às vezes a gente briga dentro de casa, discussão de mãe e filho e tal, por algumas coisas. E quando ela vai na casa das amigas, as mães me mandam, nossa, mas a Natália é tão educada. E por que não sei o que? Eu falei, gente... Tudo bem, né? Tá funcionando de alguma forma, ela tá aprendendo. Eu acho que em casa ela me peita, mas lá fora ela faz tudo direitinho, vai tudo bonitinho. E isso dá um orgulhinho na gente. Sabe por quê? Vou contar uma coisa curiosa, né? Que depois que a gente sabe, ela vira óbvio. Que é assim, a gente é a nossa pior versão. A gente é a nossa pior versão com quem a gente sabe que o amor é incondicional, né? Então, no fim do dia, ela sabe que você ama ela, mesmo quando ela tá meio mal educada. Deixa eu só ver aqui se minha mãe me ama mesmo. Faz uma coisa assim. Então, assim, só que é a construção né, dessa questão da educação. Então, agradecer, dizer muito obrigada. Porque a gente fez uma ruptura muito interessante, né? Cruel e interessante, que é o seguinte. A gente entendeu que não é pra ficar, por exemplo, forçando criança a dar beijo. Sim, total. A gente entendeu que, assim, não, mas dá beijo no tio, vai no colo do tio, vai não sei o quê. Não. Assim, você quer ser obrigada a ficar dando beijo quem você não quer? Oi, tudo bem? Às vezes oi, tudo bem, já tá suficiente ali na situação. Só que disso virou o quê? Que as crianças, e eu falo até pelos meus filhos, eles entram num lugar, tem adultos, tem outras pessoas e tipo... Aí a gente tem que ir lá e falar assim, oi, vamos falar oi para as pessoas. Já cumprimentou todo mundo? Fala, pode ser oi de longe, mas fala oi. Urfa, mostra que eu te dei a educação. Ou, sei lá, entra no Uber, ou o garçom, agradecer, boa tarde, boa noite. Sim. Né? Agora eu tô na campanha para minha filha ser educada por WhatsApp. Que tal um oi, tudo bem? Só que como que a minha filha vai ser educada por WhatsApp se eu falar com ela, porque a gente se dá uns direitos com crianças também, que a gente não fala assim com adultos. Então, aliás, uma dica para os pais. Se vocês querem que os filhos de vocês escrevam de forma correta, do ponto de vista ortográfico, e que eles tenham noção de educação por WhatsApp, escrevam para os seus filhos conforme vocês querem que eles escrevam para as pessoas. Sempre. Né? Cadê você? Oi. Tudo bem, vírgula. Onde você está? Inclusive, como o meu pequeno está com 9 anos, né? Ainda concluindo a parte de alfabetização, eu faço questão de escrever com vocabulário ainda mais complexo. Ah, nossa, mas então ela tem muita paciência, ela não deve fazer nada no dia. Não, só para lembrar. Né? Eu tenho consultório, eu sou professora universitária, eu dou palestra, eu sou embaixadora de podcast. Obrigada. Tudo isso. Então, assim... Só que eu tô escolhendo as minhas batalhas. Porque lá na frente, eu tenho certeza que vai ter uma colheita boa de que meus filhos sabem se comunicar com o chefe, por exemplo. Sim. Ou que eles serão bons chefes. Exatamente. Né? Porque sabe se escrever, sabe se comunicar, né? Não são um bando de tiranos. Tá. Pensando em alguma leitura aí para os pais, você tem algum livro que você possa indicar para ajudar nesse contexto todo, Van? Eu tenho um livro que eu amo, que é o meu livro preferido da vida. Eu acho que eu tenho 5 que eu falo isso. Eu tenho 5 livros preferidos da vida, mas um deles é esse, que se chama Como Amar uma Criança. O nome do autor é Janusz Korczak.
É um nome difícil de escrever, de falar, mas é Janusz Korczak. E por que eu gosto tanto dele? O Korczak, ele era um judeu polonês na época da Segunda Guerra Mundial, e ele fez uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Peguem os lencinhos, que vai ser triste. Não, mas assim, ele era pediatra, e aí ele tinha um orfanato em Varsóvia antes da Segunda Guerra, que ele tinha várias crianças. Na época da Segunda Guerra, aumentaram o número de órfãos nesse lugar, e aí eles chegaram a ter 300 crianças nesse orfanato. E para as 300 crianças, tinham apenas 2 adultos. Nossa Senhora, coitados. Então, para isso ficar sustentável do ponto de vista da organização, no momento de guerra, no momento de crise, ele criou estratégias que eu acho muito interessante de ler lá no livro. E uma das estratégias que ele fala é justamente de desenvolvimento de autonomia. Então, assim, as crianças tinham que se ajudar, porque eram... Sim. Imagina, não me deem 3, né? Pois é. 4. Então, assim, imagina 300, com idades diferentes. Então, ele fez um sistema de autogestão em que as próprias crianças eram corresponsáveis de organizar a casa, Então, tinha... e eles alternavam. Então, não eram, assim, as crianças inteligentes com, sei lá, habilidades intelectuais maiores que faziam as coisas intelectuais e os outros faziam operacional. Tem que mesclar para dar certo, né? Para dar certo. E para desenvolver as habilidades complementares. Né? Então, assim, tinha a equipe dos banheiros, a equipe dos quartos, a equipe da comida, a equipe do gerenciamento dos pequenos. Então, as próprias crianças faziam parte disso. E depois ele sistematizou parte desse conhecimento e transformou em livros. Que legal. E o meu preferido é esse, Como Amar uma Criança. E tem mais uma coisa que eu acho bonito de dizer do Korczak, que é ele... Para dar certo e para as crianças se sentirem amadas e cuidadas, ele trabalhava muito com arte. Então, o tempo todo no orfanato, tinham apresentações teatrais, elas faziam o que ele chamava de jornal, que eram grandes cartazes. Eu tive a honra, o prazer de ir para Varsóvia, fazer um curso dele. Olha que legal. Posso me achar? Pode. Eu falei, você não se acha, você tem certeza, fica tranquila. Inclusive, eu participei de uma seleção aqui, foi pelo Ministério da Cultura daqui na época. Então, assim, foi uma experiência muito rica, assim, de fazer um curso dele lá e ver o orfanato em loco, né? E uma grande inspiração. Enfim, e aí ele colocava cartazes nas paredes e não sei o quê, que as crianças podiam se manifestar. Então, as crianças, elas não eram colocadas nesse lugar de objeto, elas já eram sujeitas daquele lugar. Elas já tinham as próprias vontades. Protagonistas das suas próprias histórias. Não é lindo isso? Lindo. Enfim, e aí ele desenvolveu isso, escreveu diversos livros. E por que eu disse pra gente pegar o lencinho? Porque teve um dia que chegaram homens muito poderosos para ele e disseram assim, o orfanato, ele fica numa rua, ainda tá lá o orfanato, fica numa rua de Varsóvia que de um lado tem uma igreja e do outro lado tem a linha de trem. A Polônia é muito rica de sistema... Ferroviário. Então, por isso também que foi muito usado na época, né? Além deles serem muito pró-nazista, o que facilitou muito lá é esse número de trens enormes. Porque daí levavam as pessoas para os campos de concentração, né? Então, de um lado fica a igreja e do outro lado fica a linha de trem. E aí, alguns amigos poderosos dele disseram assim, você vai lá e vira para a direita no dia tal, porque eles vão levar suas crianças para Treblinka, que é um campo de concentração. Aí ele falou, eu vou com as minhas crianças. Então, tem alguns filmes que mostram a cena dele indo para o campo de concentração. Nessa época, tinham aproximadamente 200 crianças tocando violino, as crianças cantando, dançando. E todos morreram. Porque eles morreram, a gente tem a obrigação de não deixar essa história morrer com eles. Então, eu acho que é uma parte da nossa história aqui também, dar voz a esse tipo de experiência e contar para as pessoas que esse ser humano viveu e que a história dele precisa ser compartilhada. Sem dúvida. Fala de novo o nome do livro, Como Amar uma Criança. Como Amar uma Criança. Depois a gente põe aqui o nome do livro e o autor, para ficar mais fácil. Boa. Agora me diz uma coisa, o que você acha dos pais que são amiguinhos dos filhos? Sim, não? Pois é, né? Se eu tiver que escolher sim ou não, é não. Mas o que aconteceu? Você apanhou quando você era criança? Eu não. Não, eu apanhei muito. Eu não. Eu era uma santa, como você pode imaginar, uma fofinha, né? Você é filha única? Não, eu sou a caçula. Mas eu apanhei muito. É uma geração comum
né, de bater nas crianças, assim, gritar, bater, deixar de castigo. Era uma geração muito barulhenta, né? E acho que porque eu tenho até um texto escrito lá no site do Mames da Madrugada que se chama Um Tapinha Não Dói. Chama assim o texto. E esse texto, ele fala justamente dessa ideia de que há pouquíssimos anos atrás, se a gente, mulher, queimasse o feijão e o marido chegasse do trabalho e ele ia falar: cadê o feijão? Esse cheiro de queimado. Ah, pá, dá uns tapas. A gente achava isso normal, quer dizer, a nossa geração não acha, mas, né, era uma coisa comum de acontecer, né? A gente, sei lá, os homens achavam que era uma forma de educar e as mulheres também, puxa, mas também eu queimei o feijão. Eu tive culpa, né? Então, assim, isso era muito normal. E a gente está passando por uma fase de transição, embora ainda tenham pais que batam nos seus filhos, de que a gente entendeu que isso não funciona mais que tudo. Então, no final, dando spoiler do meu próprio texto, do site, no final, um tapinha não dói, mas também não educa. Né? Então, não é com a dor que você vai educar, né? muito pelo contrário. Eu não aprendi nada apanhando, eu apanhei pra caramba. Então, assim, a gente precisa qualificar, desenvolver a habilidade de negociar. Então, vou dar um exemplo. Os meus filhos, de modo geral, só podem tomar picolé de chocolate no sábado e no domingo, no fim de semana. Ao longo da semana, eles podem tomar picolé, só que de fruta. Aí lembra que eu falei lá no começo que a gente tem que ir grifando os combinados? Porque senão a gente fica louca. Todo dia, posso de picolé de quê? Posso de brigadeira? Posso de granola? Então, para facilitar minha vida, desde que eles eram muito pequenos, eu respondi assim. Vinha um dos dois. Mãe, posso sorvete de chocolate na quarta-feira? E aí eu respondia, que dia é hoje? Eles, droga, só pode de uva, limão, não sei o quê. Até chegar um tempo que eles aprenderam, condicionaram, como você bem usou o termo. Enfim, usavam o crédito deles para... Bom, então a regra é só pode de chocolate no fim de semana. Isso, fruta durante a semana. Estamos entendendo a regra. Só que eu não quero crianças que cresçam só cumprindo regras. Nem as minhas. Sim. Eu quero crianças que saibam argumentar, que desenvolvam a sua capacidade de raciocínio. Que questionem. Só que com educação. Porque se eu falo com eles, ou tento o meu melhor para falar de forma educada com eles, eu espero reciprocidade dos meus filhos. Porque a autoridade da casa sou eu e o meu marido. Então, como que funciona bem nesse exemplo? Quarta. Mãe, posso sorvete de chocolate? Aí eu respondo, hoje é quarta? E ela me diz assim, mas é que no sábado eu tomei o de uva. Então, assim, a regra é não pode. Mas a negociação tá muito boa. O argumento tá muito bom. Ou, mas então na próxima vez eu tomo de fruta no próximo sábado, por favor. Ótimo. Aí você ajusta se aquilo faz sentido. Todas as regras são ajustáveis? Não, tá 2 graus lá fora. Mas é que eu usei casaco no sábado. Não. Tem coisas que não dá para negociar. Tem coisas que são inegociáveis, né? Então, assim, mas tem coisas que são negociáveis. Então, não só eu incentivo esse debate de acordo com a idade deles, de acordo com o que eles estão me pedindo, de acordo com... Mas eu incentivo esse processo de reflexão. Eu não quero filhos que sintam medo de mim. Eu quero filhos que entendam que se eu tô tomando essa decisão, faz um sentido, tem um sentido. Eu não acordei de manhã e falei assim, nossa, eu tive uma ideia. Eu vou ficar aqui fazendo um monte de regra porque eu não tenho nada mais importante pra fazer. Eu tenho muita coisa, gente, eu tenho muita coisa pra fazer. Então precisam ser regras que façam sentido e que sejam corresponsáveis pelo cumprimento da regra. E outra, né? Aí a criança, ela vai crescer com esse poder de argumentação e não vai ser aquelas crianças vaquinha de presépio que aceita tudo que qualquer pessoa falar. Mas por quê, né? Tem uma hora que dá até raiva, né? Tudo é por quê numa criança, né? Não, minha filha fala, às vezes eu falo, por que não? Mas por que não? Eu falei assim, quando mãe fala por que não, não tem continuidade a resposta. Ponto, né? Então, mas esse questionamento é muito válido, desde que ele tenha um embasamento, né? Como você falou, ela tem que ser uma negociação que caiba ali também. Ninguém falou que educar é fácil, né? Não. Ninguém falou. Isso e que vem com bula também não, também né? não. Então, assim, eu gosto muito de uma palavra que é assertividade. A assertividade, ela é com 2 S's. Por que eu tô fazendo esse paralelo? Porque não é de certo. Ela é com 2 S's porque ela não é de acertar. Então, a assertividade é eu falo e garanto que o outro ser humano tá entendendo o que eu tô falando. Eu mando sinais para este outro ser humano dizendo para ele, olha, eu vou me esforçar para que a nossa comunicação seja fluida.
Então, quando eu falo para os meus filhos, eu quero que eles entendam o argumento. Por quê? Porque o açúcar faz mal, porque engorda, porque não sei o quê, porque, sei lá, diabetes, sei lá, qual é o problema do açúcar. Mas eu quero que eles estejam... e aí eles vão crescendo e vão falando, hoje não dá, né, para eu comer mais um doce, né? Porque eu já comi o brownie. Vai entender, né? O contexto vai sendo... Vai educando, né? De fato, eles vai fazendo sentido. Não é uma regra pela regra. Tem uma frase que eu acho que eu até já falei no outro episódio, que é: o sonho de todo oprimido é se tornar opressor. O sonho de todo oprimido é se tornar opressor. O que acontece? A gente apanha do chefe de dia, cacetada, 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 grita, não sei o quê, cliente, e não sei o quê, nananã, todo mundo estressado em cima de você, sei lá, cumprindo regra, nananã. Aí você chega em casa, o sonho de todo oprimido é se tornar opressor. Você fala assim, mas em quem que eu posso descontar toda a minha fúria? Tem umas crianças aqui. A gente maltrata as nossas crianças. Se a gente for olhar, nós tratamos as nossas crianças pior do que a gente trata outros adultos. Quer ver um exemplo? A criança tropeça. Levanta daí, não foi nada. Um adulto tropeça. Nossa, você precisa de alguma coisa? A gente não fala isso para adulto. Levanta daí, que bobagem. Para com isso, não foi nada. Você ralado no joelho. Então, como que eu falo para os meus filhos, desde muito pequeno? E olha que o Rafael cai, hein, minha gente? O Rafael... chora, grita, eu falo, vem cá, que a mamãe... O clássico, as nossas vós faziam isso. Vem cá com a vovó. Vai dar um beijinho. Beijinho da cura. E o beijo cura. O beijo cura. Total. Então, isso. E aí a gente ensina, mais uma dica, que nem estava aqui no meu roteirinho da cabeça, que é a gente qualifica o vocabulário dessas crianças. Então, a gente ajuda assim, ó. Você tá chorando por quê? Porque doeu ou porque você ficou com vergonha? Pega mico, né? Cair aqui no meio do shopping. Então, a criança pensa, aí ela mesma sozinha responde, fiquei com vergonha. Tipo, você aumenta o repertório da criança. Você só chora porque dói? A gente só chora porque doeu? Até parece, né? Não, a gente chora por tanta coisa, né? O chuveiro que eu diga, né? O travesseiro que eu diga. Então, assim, a gente precisa ensinar aos nossos filhos que existem muitos sentimentos no mundo. Um deles é joelho ralado. Outro é vergonha. Outro é tô com sono. Sabe essa coisa assim? O choro da criança, né? Tô achando que esse tombo aí é de sono. Você não tá achando? Então, assim, você vai qualificando essa conversa. Então, a sua conversa com o seu filho, ela vai se tornando mais íntima, mais profunda. Ele não precisa... Porque, gente, vamos lá. Vamos dizer que a criança tá chorando por manha. Que é o clássico do levanta daí, porque é manha. Você não conhece o meu filho. O meu filho você não conhece. É manhoso. Nossa. Gente, se eu puder dizer uma coisa nesse episódio aqui que eu quero que as mães e os pais levem pra vida, é o seguinte. Se um dia vocês repararem que as crianças estão chorando por manha, por favor. Vamos lá. Essa eu quero anotar. Peguem essa criança no colo e autorizem o choro desta criança. Aqui, ó. Não importa quantos anos. Minha filha de 11 anos, eu faço isso, se ela precisar até hoje. Filha, tá precisando chorar? Chora. Chora. Mamãe tá aqui. Acolham o choro das crianças. Para de ter medo de choro. A nossa geração é panicada com choro. A criança tá lá no berço. A criança não sabe falar, né? Então, o choro é uma manifestação. Às vezes precisa só de uma ajeitadinha ali. Uma ajeitadinha. Chorou. Não sei. Aflito. Ele vai chorar. Dá pra ele que ele vai chorar. Tá tudo bem, gente. Calma. Tem choros e choros. Tem motivos e motivos. Se vocês virem uma criança chorando porque é manha, por favor, acolham. Porque se um dia você chorar e o seu parceiro, o seu companheiro, o seu marido, aquele ser humano que mora com você, não acolhe seu choro, você também fica mal. Nossa, sério que você não tá tendo empatia comigo? Você não tá vendo meu estado? E ainda por cima quer o quê? Quer transar. Que é o episódio do transar. Procurem aí no YouTube. Olha meu estado! Então a gente quer que seja validado o nosso choro, mas o das crianças, tudo bem. Tudo bem, não precisa. Ai, que bobagem. Ó, que manhoso! Criança manhosa é porque não tem acolhimento de choro. Fica a dica, hein? Fica a dica. Tá. Ô, Van, então, assim, eu querer ser amiguinha da minha filha, ok, posso brincar de boneca com ela, posso ser legal, mas ela tem que saber que eu sou a mãe dela. Quem manda... E não parceira. Amiguinha dela, não parceira. Inclusive, se a gente for pensar na psicologia sistêmica, a gente não pode nunca desorganizar o sistema. Então, o que quer dizer isso? É assim, as autoridades, elas sempre são do mais velho até o mais novo. Enquanto, por exemplo, os velhinhos, os idosos, eles estão lúcidos, quem manda são eles. Então, minha mãe tinha 82 anos quando ela morreu. Ela morreu lúcida.
Até o último minuto, ela tomou as decisões sobre a vida dela. Ela estava lúcida. A gente tem mania de inverter, né? Então, mãe não vai sair porque é pandemia, mãe não sei o quê. Quem manda é a mãe. E eu sempre dou esse exemplo. Tem algum momento que você consegue imaginar que a sua filha vai começar a dar ordens em você? Ah, sim, claro. Amanhã tá bom pra você? Às vezes ela já falou, oh, peraí. A mãe que sou eu, lembra? Eu dou uma lembrada nela. Então, não esqueça disso com os pais, com os avós, com as pessoas velhas que moram no Perto. nosso entorno, entendeu? A gente tem que organizar o sistema. E o sistema, ele é claro, não tenha dúvida do sistema. É do mais velho para o mais novo. No dia que a gente desorganiza, paga a conta de pessoas mais velhas, e não sei, isso pode desorganizar o sistema. Ah, mas vai deixar morrer de fome? Foi isso que eu disse? Não. Eu tô dizendo que mesmo que você pague as contas, quem manda é o mais velho. Essa é a regra. Então, assim, quem manda, quem é autoridade, sou eu como mãe e meu marido como pai, e vai descendo. Entre os irmãos isso é par, não tem diferença entre idades. Dito isso, se as pessoas levarem isso em consideração, meu consultório esvazia. Já é um grande passo você saber qual o seu lugar no sistema. Já organiza demais todo mundo. Então, não é para ser amiguinha dos seus filhos, é para ser autoridade. Tem um exemplo clássico que a minha filha faz. Depois que ela fez 10 anos, ela vai na frente no carro, quando eu não tô, né? Aí ela fala assim, mamãe, eu posso ir na frente só hoje? Não, garota. Eu tô aqui, né? Hoje eu tô aqui. Hoje eu tô aqui. Filha, vai pro seu lugar, que você é a princesinha, mas a mamãe é a ainda rainha. É a rainha. Volta pro seu lugar. Essa frase, que é uma bobagem, que é um exemplo bobo, ela organiza o sistema. Se você, algum dia, inverte o sistema e os seus filhos acham que mandam em você, qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso? É uma adolescência promíscua, é uma adolescência sem limites, em que a criança, tudo bem pra ela dirigir bêbado, tudo bem entrar no carro de desconhecido. Porque cadê o limite? Então, se a criança não... Olha que interessante isso. Se a criança não tem credibilidade, não acredita naquele adulto, se aquele adulto não argumenta do porquê do sorvete, lá na frente, num exemplo mais importante, mais dramático, a criança não foi consolidando que esse é o lugar que a mãe tem que ficar. Que a mãe entende, que a mãe quer o seu bem. É só ficar discutindo. Então, a importância de você ter regras claras em relação a crianças bem pequenininhas é que a colheita na adolescência vai fazer sentido para a criança. A minha mãe não é uma estabanada que fica cagando regra a qualquer tempo. Ela fala isso porque faz sentido para minha segurança. Então, você não pode ser amiguinha. Você tem que ser a mãe, a autoridade. O que significa que você pode bater? Não. Significa que você pode ser grosso, que você pode desqualificar os sentimentos? Não. E eu também, mais uma vez, para não dizer que eu não disse de novo, não disse que educar é fácil. Eu sei que dá trabalho. Tanto que eu tenho 2 filhos. Mas, não quer ter filho? Dá trabalho. E você já era psicóloga sistêmica, né? Sistêmica, antes de ser mãe. Depois que você se tornou mãe, ficou mais fácil o seu lidar com essas questões? Sempre que eu tenho dúvida, assim, é difícil às vezes... Conforme a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando menos olhando para essa coisa da psicologia. Eu sempre brinco isso, mas é verdade. O 2º ano da faculdade de psicologia tem os melhores psicólogos do mundo. O 2º ano. Todo mundo acha, né? É o melhor. Eu me achava a melhor psicóloga do planeta quando eu estava no 2º ano. E quando eu dou aula na psicologia, na faculdade de psicologia para 2º ano, eu falo, sei, hoje eu tô aqui entre os melhores do mundo. Vocês são gênios ainda não descobertos, eu sei disso. São os melhores. Quando você chegar no 5º ano, você fala, ai, eu não sei nada. Não quero mais me formar. Depois, com o tempo, a hora que você sai, você fica muito analítico. Tudo você fica meio tentando analisar. Com o passar da prática e tal, você acaba que você não... Mas se eu tenho alguma dúvida em relação a isso, primeiro que eu mesmo faço terapia, né? Pra gente conseguir lidar com tudo. Mas eu gosto de voltar para isso. Mas não precisa ser psicólogo, basta saber o conceito. Então, se você sabe que o sistema, ele é claro, quem decide? Eu. Tá claro isso para todo mundo? E é nessa ordem, dos avós, passa pelos pais. Então, se a avó manda fazer uma coisa que você não concorda, quem manda? A mãe. Porque a avó pode tentar mandar, pode tentar... Assim, ela tem direito da vida dela, tem autonomia na vida dela. Um exemplo também, quando os meus filhos eram pequenininhos. Na minha casa, não podia brincar no interruptor, os meus filhos. E na casa da minha mãe, lá podia. Então, eu falava, mãe, pelo amor de Deus, vai queimar suas lâmpadas, dá um tempo. Daí minha mãe falava, a casa é minha. Qual que é a regra? Qual que é o sistema? A casa é dela. Então, eu falava pra ela assim... Então, sua casa, suas regras, suas né? regras. Então, você diz pra eles que quando for na casa da mamãe, não pode. Então, bebês, era impressionante. Meus filhos chegavam em casa e falavam que não. Eles não iam. Agora, isso era
um ponto que para mim não me causava nada de insegurança. Por outro lado, mesmo, e é verdade, os dois exemplos. Na casa da minha mãe não tinha rede de proteção. E a minha mãe dizia assim para mim: mas você foi criada aqui nesse apartamento aí, ó. Eu falo, então, mas é que os meus filhos só vão em apartamentos com rede de proteção. É o direito seu não pôr na sua casa. Mas então eles também não vão vir aqui. Mas eles não vão vir. Na minha casa tem rede, eles podem ir, você é muito bem-vinda. Mas na sua casa eles não vão, porque os meus filhos... Então, assim, minha mãe falou assim... Aí eu falei, e eu não vou mais trazer. Aí deu uns 2 dias, minha mãe me mandou uma mensagem. Olha que importante saber o sistema. Minha mãe mandou uma mensagem assim: eu não concordo em pôr rede. Mas se você quiser pôr, você que pague. A casa não era dela? Era. Mandei o cara lá, paguei. Então as duas cederam, mas era a casa dela também. Então ela também achou justo ela mostrar quem é que mandava. Sim. Aí você volta pra teoria e fala, bom, mas então, não, organiza o sistema, tá bom. Tá bom. Tem que ser combinado. Van, tem mais algum recado que você pode dar aí pros pais para conseguirem conviver com os nossos pequenos tiranos? Que toda casa tem, né? Em algum momento vai ter um tiraninho ali que você tem que colocar ele no lugar, certo? Toda casa tem um pequeno tirano em potencial. O que a gente precisa ter é um olhar amoroso para as crianças, paciente para as crianças. E pensar, eu responderia assim? Eu trataria assim um adulto? Olha que interessante isso. Porque, de modo geral, a gente é muito mais impaciente e muito mais grosseiro com os nossos filhos do que com os nossos amigos, do que com os nossos funcionários. Então, assim, se eu puder dar uma sugestão, se eu puder dar uma dica, trate os seus filhos como você trata pessoas. No geral. No geral. Muito bem. Van, mais uma vez, muito, muito obrigada. E agora, como embaixadora do Conexão Mulher, tenho certeza que a gente vai trazer muitos mais temas para essa conversa aqui. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Até a próxima. Beijo. Tchau.